Olá, seja bem-vindo! Nessa aula eu vou te ensinar duas maneiras diferentes de fazer uma nécessaire usando a mesma medida de materiais, e as técnicas dessa aula você pode aplicar em outras peças que você já faz aí no seu ateliê. Então esses aqui são os dois modelos que você vai aprender durante essa aula, e mesmo que você já saiba fazer esse tipo de nécessaire ou estojo, eu recomendo que você assista a aula porque podem ter dicas que você ainda não conhecia ou não sabia. Então aproveite e boa aula! Para fazer qualquer um dos dois modelos de nécessaire que eu vou ensinar nessa aula, a gente vai precisar cortar 30 por 30 centímetros no tecido externo, 30 por 30 no tecido de forro e 30 por 30 também na manta acrílica R2. Além desses tecidos, a gente também vai usar no mesmo tecido de forro, cortado 4 por 20 centímetros duas vezes, que vai ser o acabamento interno em um dos dois modelos que eu vou ensinar, e também 35 centímetros de zíper de nylon com cursor. Para começar, eu vou fixar o tecido estampado na manta acrílica, então eu vou usar um pouquinho de cola spray, essa aqui é uma cola temporária. Aí a gente vai esticando bem com a mão para ela fixar bem e não deixar nenhuma prega no tecido. Se você preferir, você pode dar uma passadinha com o ferro de passar para ele aderir melhor ainda. E aí agora a gente precisa fazer algum tipo de costura aqui que vai fixar o tecido na manta. Você pode optar por um quilt livre ou uma telacê. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma telacê que eu vou te explicar como riscar agora. Então eu alinhei aqui o tecido com a manta na base de corte. E aí eu vou usar a marcação de 45 graus na régua, na posição que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero marcar uma telacê de 4 por 4 centímetros. Então aqui tem 4 centímetros, a linha do 45 está alinhada com a lateral do tecido, e aí eu começo a riscar. E aí a gente vai fazer risquinhos de 4 em 4. E vai movimentando a régua sempre para frente até terminar de riscar o tecido. Depois do primeiro traço, você não precisa mais se preocupar com a marcação de 45 centímetros, você só vai alinhando a régua aqui na linha do 4, aqui nos 4 centímetros, com o risco anterior. Agora a gente vai riscar a partir daqui para formar os quadradinhos do matelacê, e aí a primeira marcação a gente vai fazer igualzinha a primeira marcação do outro lado que a gente já fez. Então eu vou alinhar aqui o 45 de novo e vou começar a riscar de 4 em 4. Agora a nossa peça já está riscada e pronta para costurar na máquina. A gente vai costurar em cima dos traços. E uma dica legal é que você pode variar o desenho que você vai formar aqui, não precisa ser só quadrado, você pode fazer com losangos também, variando o ângulo da régua que você usa. Então você pode usar o de 30 ou de 60 graus, por exemplo, para formar desenhos diferentes do quadrado. Agora a gente vai apagar os tracinhos brancos de giz com o ferro quente. O meu ferro tá aqui na temperatura 3, que é um pouquinho menos do que a temperatura máxima desse ferro aqui. E aí a gente vai passando e o giz ele vai apagando todo, ele vai derretendo e apagando. Agora que a gente já apagou os tracinhos de giz, o próximo passo é pregar o zíper na peça. Então para isso eu vou tirar o cursor e vou separar o nosso zíper em duas partes. Reserva o cursor e uma das metades de zíper. Então eu vou posicionar uma metade de zíper aqui em uma das laterais do tecido já costurado com manta. Ele vai ficar com os dentinhos apontando para o centro do tecido e
a lateral que não tem dentinho vai ficar aqui encostadinha com o final do tecido. Por cima disso aqui, eu já vou colocar o forro, que vai ficar com o lado avesso para cima. Então, vai encostar direito com direito aqui dos dois tecidos e o zíper vai ficar aqui no meio. E aí, a gente já vai passar uma costura aqui, unindo essas 3 camadas. Para costurar o zíper, eu vou trocar o calcador da máquina. E agora sim, a gente vai passar uma costura reta aqui, prendendo as 3 camadas. Se for a primeira vez que você vai costurar zíper, ou se você ainda não se sente muito segura, aí você pode costurar primeiro só o zíper no tecido e depois o forro. Mas se você já está mais acostumada, aí você já pode costurar as 3 camadas de uma vez com uma costura só. Então, o zíper que eu costurei tá aqui, eu vou virar a peça e aqui no lado oposto a gente vai colocar a outra metade do zíper na mesma posição. Então, aqui entre o forro e o tecido, o zíper vai ficar com o lado direito para baixo e os dentinhos apontando lá para o zíper que a gente acabou de costurar. E aí eu volto o forro aqui e passo uma costura igual ao que a gente acabou de fazer. O retrocesso no começo e no final da costura do zíper é muito importante. E aí, enquanto você costura, você vai realinhando aqui o zíper, se você estiver costurando as 3 camadas de uma vez só. Agora, pela lateral, a gente vai desvirar essa peça. Colocar o forro bem para trás, o estampado vai ficar aqui na frente, a gente vai alinhar bem o zíper para poder rebater essa costura aqui, para não ter perigo do forro ficar entrando no zíper quando você for abrir ou fechar a sua nécessaire. Vou destrocar o pezinho da máquina, vou voltar ao pé comum, para rebater com ele fica mais fácil. E agora a gente vai passar uma costura aqui, rebatendo, separando o forro do zíper do jeito que eu tinha explicado. E aí, nessa parte, você pode usar a costura reta mesmo. Eu vou usar porque a gente já fez uma telacê todinho com ela, então para ficar combinando é melhor que seja igual. Mas se você quiser fazer diferente em alguma peça, você pode usar um ponto decorativo aqui também, que fica bem bonito. Sempre conferindo se o forro não está subindo e entrando nessa costura. Repete o mesmo procedimento do outro lado do zíper. Agora a gente vai voltar o cursor do zíper para cá, então eu vou juntar aqui os dois zíperes com o avesso aqui aparecendo por fora. Aí eu vou alinhar bem aonde começa o tecido estampado aqui nos dois. Pode ser que dê diferença assim no zíper, não tem problema, a gente já vai aparar e resolver essa diferença. E aí eu já passo o cursor aqui.
Vou tirar o cursor lá no final e vou passar de volta aqui, porque eu quero que as duas pontinhas do zíper fiquem fechadas e o cursor fique ali no meio, sem me atrapalhar na hora de costurar. Então, agora que o cursor já está passado, eu já vou aparar o excesso de zíper e vou aproveitar para fazer algumas marcações aqui. A primeira, eu vou alinhar aqui bem direitinho o zíper e o meio da peça. Eu vou fazer um piquezinho aqui para marcar o meio. Isso eu vou fazer dos dois lados. Aqui eu já vou aparar o zíper também. Aqui nem tem muito zíper para aparar, mas é bom tirar o excesso se tiver. Na hora de dobrar aqui ao meio, cuidado para não ficar nenhuma prega, especialmente no tecido que tá para dentro, que vai ser o tecido de fora quando a peça estiver pronta. Então aqui eu já marco o meio também. E depois eu vou marcar o meio nas laterais também. Aí para isso eu vou alinhar o primeiro pique que eu fiz com o meio do zíper, aqui. E aí eu vou fazer um piquezinho aqui dos dois lados também, marcando o meio na lateral. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, depois de fazer todas essas marcações, a gente vai juntar todos os piques e o zíper aqui no meio, desse jeito aqui, dobrando assim. O pique da lateral vem até o centro do zíper, o da outra lateral também vem até aqui, e aí a gente junta o do meio e vai ficar uma dobra nesse formato aqui. Aí é bom alinhar aqui tudo direitinho, o meu tá um pouquinho torto que eu tô mostrando pra vocês, mas eu já vou acertar tudo e colocar um alfinete aqui para me ajudar na hora de segurar, para não sair nada do lugar enquanto a gente costura. Então agora que já tá tudo dobradinho com alfinete, a gente vai passar uma costura aqui em tudo isso. Essa costura, ela pode ser com um pé de máquina ou até um pouquinho mais longe da margem, porque como tem muita coisa dobrada aqui, tem risco de alguma camada escapar. Então pode caprichar aqui na margem de costura. E também aqui é muito importante fazer o retrocesso no começo e no final. Vou fazer a mesma costura aqui do outro lado. Então, eu vou cortar um pouco do excesso de tecido e um pouco desses fiozinhos que ainda estão aparecendo aqui, dos dois lados. E aí a gente já vai remover os alfinetes também. E agora a gente vai começar o acabamento com o viés aqui dessa parte. Nessa necessaire é muito fácil de fazer o acabamento interno, porque a gente só precisa colocar um viezinho reto aqui nos dois lados e ela já vai estar com o acabamento impecável por dentro. Então eu começo dobrando as pontinhas do viés mais ou menos 2 centímetros para dentro, assim, de cada lado. E aí eu vou posicionar ele aqui por cima dessa costura que a gente acabou de fazer e vou passar uma costura reta aqui, prendendo o viés junto com a necessaire. Aí eu viro esse viés aqui pra frente, dou mais uma dobradinha nele para ele ficar com acabamento e rebato essa costura aqui, fechando o viés.
Vou repetir o mesmo procedimento para o acabamento aqui do outro lado, com viés. E agora, pela abertura do zíper, a gente vai desvirar e ajeitar bem essa caixinha de leite super diferente que a gente fez nesse modelo de necessaire aqui. Depois de desvirar, o acabamento dela fica assim, super diferente. E o acabamento por dentro também, como eu disse, ele fica impecável e é muito fácil de fazer. Então vem comigo que agora eu vou te ensinar um outro jeito de fazer essa peça. Para o segundo modelo de necessaire, a gente já vai começar desse ponto aqui, porque até aqui ela é igualzinho ao primeiro modelo. Então eu já fiz uma telacê, já preguei o zíper, já coloquei o forro e já rebati aqui. Então agora a gente vai passar o cursor com ela assim, pelo avesso também. Vou passar o cursor até o final, vou passar de novo, igualzinha na anterior também. E aí a gente vai começar a fazer as marcações, que são um pouco diferentes. Depois de passar o cursor, aí eu dobrei aqui com o zíper para cima, a peça ao meio, e eu vou fazer um pique aqui embaixo. Do outro lado, a mesma coisa. E aí eu já vou abrir aqui de uma vez e vou alinhar esse pique que a gente fez de marcação com o zíper e já vou costurar aqui de fora a fora. Muito importante também nessa peça o retrocesso no começo e no final. Cuidado na hora de passar com a máquina por cima do zíper, que pode quebrar a agulha. E aí eu vou fazer essa costura reta aqui do outro lado também. E aí a gente já vai começar a fazer o acabamento passando uma costura em zigue-zague aqui nas duas pontas. Pronto. Antes do zigue-zague, eu vou aparar um pouquinho do excesso de material daqui. Pode ir? E esse zigue-zague, ele vai pegar um ponto em cima do tecido e um ponto aqui fora, bem coladinho, vai ficar bem parecido com o acabamento de overlock. Inclusive, se você tiver overlock aí na sua casa, você pode usar para fazer essa parte que vai ficar ótimo. Esse acabamento com zigue-zague vai ficar mais ou menos assim, então ele fica bem discreto e dispensa o uso do viés nessa peça. Então agora a gente vai marcar o que a gente chama de caixinha de leite, que vai dar profundidade no estojo, e para isso a gente vai dobrar aqui assim. Alinha bem a costura aqui no centro desse triângulo, e aí com a ajuda de uma régua, a gente vai marcar 4,5 centímetros a partir do topo aqui, 4,5 aqui.
4,5 aqui do outro lado. E aí a gente vai ligar esses dois tracinhos e riscar, e aí a gente vai costurar nesse traço. Eu vou repetir a mesma coisa nas 4 quinas da bolsinha, e aí a gente já vai fazer a costura reta, cortar o excesso e passar o zigue-zague aqui também. Já risquei todas as quinas, agora a gente vai fazer a costura reta com retrocesso. E uma dica importante é deitar aquela primeira costura aqui do meio sempre para o mesmo lado. Então, se você começou com ela deitadinha para baixo, deita todas para baixo, principalmente a que tá aqui do lado, para sua peça não ficar com um aspecto meio torcido depois que você desvirar. Então, depois de costurar as quinas, a nossa peça ficou assim. Agora eu vou tirar o excesso de tecido aqui de cada uma delas, deixando mais ou menos meio centímetro de margem. Então, não corta muito pertinho da costura, para não ter perigo dela desmanchar. Então, a gente vai cortar todos e em seguida a gente vai passar o zigue-zague aqui arrematando essa parte. Então, agora que a gente já fez o acabamento com zigue-zague em todos os cantinhos, a gente vai desvirar. Ajeita bem todas as quinas. E tá pronto o nosso segundo modelo de necessaire. Então essas são as duas peças que você aprendeu nessa aula. Espero que você tenha gostado muito e caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo dessa aula ou mandar um e-mail para o suporte ou até mesmo me mandar uma mensagem pelo WhatsApp.